Eu suspeitava que a minha esposa estava a planear um divórcio, por isso movi os meus bens. 2 semanas depois, ela apresentou o pedido, mas recuou quando seu plano falhou. Durante meses tenho carregado isto comigo, precisando de o libertar. Deixem-me ser claro, nunca fui do gênero de tirar conclusões precipitadas ou presumir o pior. A minha esposa, vamos chamá-la Sofia, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 4. As coisas pareciam sólidas, ou assim pensei. Vivemos os altos e baixos típicos, mas nada que me fizesse pensar que havia um problema real. Na verdade, durante a maior parte do nosso relacionamento, éramos aquele casal completamente dedicado um ao outro. Ríamos com piadas internas estúpidas, discutíamos durante horas sobre qual filme ver e tínhamos um ritmo que simplesmente funcionava. Ela organizava noites de encontro elaboradas e eu mimava-a com a sua comida para levar preferida de um restaurante no Chiado depois de um dia longo. Parecia sem esforço, como se tivéssemos descoberto todo o segredo do amor. Por isso o que aconteceu a seguir atingiu-me como um trovão. A mudança começou há cerca de 6 meses, quando as coisas começaram a alterar-se. No início foram pormenores pequenos, coisas que provavelmente passariam despercebidas se não se estivesse atento. Ela começou a levar o telemóvel para todo lado, mesmo quando ia apenas à cozinha ou dobrava a roupa. Antes disso, o telemóvel dela ficava na mesa de centro durante horas e ela não se importava que alguém o pegasse. Um dia fiz uma piada. Estás a gerir algum anel de espiões agora? Ela riu-se e respondeu, não, o trabalho tem me enviado muitos e-mails. Tudo bem, mas alguns dias depois criou uma palavra-passe. Isso apanhou-me de surpresa porque ela nunca tinha usado antes. Quando perguntei casualmente por que, ela respondeu algo vago sobre segurança e hackers. Não insisti porque não queria parecer paranoico, mas simplesmente pareceu estranho e não parou por aí. Começou a atender chamadas fora da sala, o que nunca tinha feito antes. Não era subtil de todo. O telemóvel tocava e ela dizia, deixa-me atender isto rapidamente, antes de desaparecer para o quarto ou para a varanda que dá para o jardim no nosso apartamento em Benfica. Se perguntava quem era, ela respondia apenas, só uma amiga do trabalho. Depois notei um novo hábito, deixar o telemóvel virado para baixo na mesa. Não sabia que isso era uma coisa até estender a mão para lhe dar algo e ela ter movido o telemóvel rapidamente para o lado. Foi um daqueles momentos de pestanejar e perder, mas ficou comigo. Cresceu à distância. No entanto, não era só sobre o telemóvel. Ela começou a parecer distante. Conversas que antes fluíam facilmente agora pareciam arrancar dentes. Se falava de planos futuros, como para onde devemos ir no nosso aniversário, ou achas que devemos começar a poupar para um carro novo? Ela limitava-se a acenar e dizer, sim, veremos, antes de mudar de assunto. Tudo se juntou para mim numa quarta-feira qualquer. Ela informou-me que ia encontrar uma amiga para tomar café depois do trabalho. Não soou estranho, ela faz isso ocasionalmente. Aconteceu que eu estava a tratar de assuntos na mesma zona, no Chiado, por isso pensei, por que não surpreendê-la? Seria giro. Quando cheguei, porém, ela não estava com a amiga. Estava fora do café, andando de um lado para o outro, com o telemóvel encostado ao ouvido. Fiquei no carro porque havia algo na forma como falava que parecia sério. Não pretendia escutar, mas ouvi frases como está quase pronto, e começar de novo em breve. O meu estômago afundou-se. Não consegui perceber exatamente o que dizia, mas não soava como problema de trabalho ou de amiga. Soava maior, como algo que ela tinha planeado. Quando regressou à casa, perguntei como tinha corrido o encontro para o café, tentando manter um tom casual. Ela contou-me uma narrativa completa sobre a amiga queixar-se do namorado. Foi um comentário tão inesperado que fiquei a olhar para ela durante um segundo. O que queres dizer? Perguntei. Ela encolheu os ombros. Acho que devíamos ter tudo num só lugar. Sabes, como todas as informações das contas, palavras-passe, documentos, esse tipo de coisas, só em caso de emergência. Não sabia o que dizer. Era algo que nunca tínhamos discutido antes e o timing pareceu estranho dado tudo o resto que tinha notado. Que tipo de emergências? Perguntei, tentando manter o tom casual. Ela encolheu os ombros novamente. É só inteligente, não é? E se algo acontecer a um de nós? Ou se precisarmos de tomar uma grande decisão financeira rapidamente? O argumento dela fazia sentido na superfície, mas algo na forma como o expressou deixou-me nervoso. Parecia demasiado ensaiado e polido, como se tivesse estado à espera do momento certo para o trazer à conversa. Assenti e murmurei algo como sim, acho que é boa ideia, mas por dentro os alarmes tocavam. Por que agora? Por que estamos subitamente preocupados em organizar as finanças quando sempre as mantivemos separadas e soltas? Essa noite a minha mente continuava a reviver as palavras dela, tentando perceber o que significavam. Seria apenas comportamento adulto normal e eu estava a ler demasiado? Mas depois lembrei-me das chamadas telefônicas, da conversa que ouvi no café e de como ela tinha estado distante recentemente. Tudo começou a acumular-se e não gostei da imagem que estava a pintar. Até então não tinha feito nada sobre isso. Alguns dias depois, ela mencionou-o novamente. Estávamos na cozinha. Eu estava a fazer um sanduíche e ela estava a olhar para o telemóvel quando comentou. Já pensaste mais em organizar as coisas do banco?
Tipo, sabes onde estão todos os detalhes das contas? Baixei a faca e virei-me para ela. Ok, o que está a acontecer? Perguntei, tentando manter o tom leve mas firme. Tens falado muito das finanças ultimamente. Há algo de que precisemos de falar? Ela finalmente olhou para cima do telemóvel, surpreendida por eu ter insistido nisso. Não, nada está errado, respondeu apressadamente. Acho só que é importante, isso é tudo, sabes, para emergências. Emergências? Como que? Ela encolheu os ombros, a expressão ilegível. Não sei. Só coisas da vida. Não é grande coisa. Prometo. Acho só que é algo que devíamos resolver. A resposta dela pareceu ambígua. Demasiado vaga. Assenti e deixei passar, mas a forma como evitou dar uma resposta direta deixou-me ainda mais desconfiado. Não parecia mais uma sugestão casual. Parecia que estava a esconder algo, mas não fazia ideia do que era. Por isso, no dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, decidi investigar as nossas finanças. Abri a nossa conta conjunta online e descobri algo inesperado. No último mês, algumas pequenas movimentações tinham ocorrido. Nada grande, mas quantias pequenas que não pareciam ter um propósito claro. Não eram para contas, supermercado ou algo semelhante. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas parecia que ela tinha estado a retirar dinheiro da conta por alguma razão que não conseguia descobrir. Considerei confrontá-la, mas algo me disse para esperar. Se estivesse errado, pareceria ridículo. E se estivesse certo, tinha de ser cuidadoso. Comia-me por dentro, por isso contactei alguém em quem confiava, um antigo amigo da universidade que também é advogado. Contei-lhe o que tinha descoberto enquanto tentava não soar como teórico da conspiração. Olha, disse ele depois de eu ter explicado tudo, não estou a dizer que algo está definitivamente a acontecer, mas não estás louco por quereres estar preparado. Se estás preocupado em proteger os teus bens, agora é o momento de o fazer. Melhor prevenir que remediar. Explicou-me o que podia fazer, passos simples para garantir que as minhas finanças estavam protegidas se algo acontecesse. Admito que tomar uma ação tão drástica pareceu fora do comum. Parecia que estava a preparar-me para algo terrível mesmo sem ter a certeza do que estava errado. Mas quanto mais pensava nisso, mais fazia sentido. Se ela estava realmente a tramar algo, e eu começava a suspeitar que sim, precisava de me defender. Não foi uma decisão fácil de tomar, no entanto. Não era apenas sobre dinheiro ou bens. Era sobre a vida que tínhamos construído juntos. Continuava a repetir imagens na cabeça. O nosso dia de casamento, as conversas tardias sobre os nossos sonhos e as pequenas piadas estranhas que partilhávamos. Como chegamos aqui? Era isto que o nosso casamento tinha chegado a ser? A perspectiva de tomar estas medidas parecia admitir a derrota, como se estivesse oficialmente a abandonar a confiança que antes partilhávamos. Essa noite, enquanto ela estava fora, sentei-me à secretária e tirei o portátil. A mão tremia enquanto abria o computador e começava a rever tudo, contas bancárias, contas de investimento e a escritura da casa no nosso apartamento em Benfica. Cada documento que examinei parecia uma traição, mas uma voz persistente na minha cabeça lembrava-me que era sobre sobrevivência, não sabotagem. Não pretendia magoá-la. Não conseguia livrar-me da ideia de que se não agisse agora, me arrependeria mais tarde. Compilei uma lista de tudo que podia transferir e como fazê-lo sem levantar suspeitas. Enquanto digitava, senti um peso esmagador instalar-se no peito. Tinha confiado totalmente nela durante anos e agora estava aqui, a defender-me contra a pessoa que pensei que teria sempre às minhas costas. Depois telefonei à minha mãe e expliquei por que precisava da ajuda dela, mas não em detalhe. Preciso que guardes algumas coisas para mim durante algum tempo. Não é nada mal, é só algo que preciso de fazer para me proteger, só por precaução. Ela ficou em silêncio durante 1 minuto, provavelmente tentando perceber o que eu não estava a dizer. Estás bem? A voz dela estava cheia de ansiedade. Sim, menti. É só uma precaução, nada com que te preocupares. Ela não insistiu, mas ouvi a pausa na voz quando respondeu. Claro, querido. O que precisares. Desliguei o telefone com uma mistura estranha de alívio e vergonha. Detestava envolvê-la nesta confusão, mas saber que ela me apoiava dava alguma estabilidade num ambiente de outra forma caótico. Quando Sofia chegou à casa, eu já tinha começado o processo. Movi a maioria dos meus bens, o nosso dinheiro, investimentos e até a casa, para o nome da minha mãe. Mantive o suficiente na conta conjunta para manter as aparências, mas o resto estava trancado. Ela não notou nada. Entrou, beijou-me na face e perguntou se queria ver um filme. Pareci normal, mas por dentro estava um desastre. Parte de mim sentia-se horrível, como se tivesse traído a confiança dela. Mas outra parte sentia-se aliviada, como se finalmente estivesse a ganhar controle de uma situação que tinha saído do meu controlo. Nos 3 dias seguintes, tentei manter uma rotina normal. Não queria que ela soubesse que algo tinha mudado. Ela parecia satisfeita, até invulgarmente mais alegre por vezes. No entanto, em vez de me tranquilizar, aumentou a minha suspeita. Se estava a tramar algo, fazia um excelente trabalho em escondê-lo. O que se destacava, no entanto, era que ela nunca voltou a mencionar as finanças, nem mesmo depois de eu a ter questionado da última vez. Era como se o assunto tivesse evaporado da memória dela.
No início pensei que tinha exagerado a reação e que ela tinha deixado o assunto porque não era relevante. Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que ela estava a evitá-lo, quase como se tivesse medo de o trazer novamente depois de eu ter insistido. Notei-a a olhar para mim algumas vezes, como se estivesse a avaliar o meu humor ou a contemplar se dizer algo. Sempre que notava, ela rapidamente voltava a atenção para o que quer que estivesse a fazer. O telemóvel, a televisão, um livro. Era sutil, mas estava presente. Parecia que estava à espera que eu trouxesse a conversa, como se não quisesse voltar a pressionar o assunto. O silêncio só me fazia sentir mais ansioso. Não era próprio dela deixar cair algo que considerava essencial e a forma como o evitava de repente pareceu deliberada. Se estava a testar as águas, não estava a avançar. Se estava à espera de algo, eu não estava prestes a dar-lhe luz verde. Qualquer que fosse o próximo movimento dela, eu sabia que tinha de estar um passo à frente. Algo estava a chegar, mas eu não sabia quando nem como. Tudo o que podia fazer era preparar-me. Nessa noite, certifiquei-me de que tudo estava sólido. Revisei outra vez a documentação, verificando cada aspecto das transferências de bens da minha mãe. A casa, as poupanças, os investimentos, tudo estava agora legalmente em nome dela, selado num traste irrevogável e incontestado. Até lhe telefonei para confirmar que tinha todos os papéis necessários. Passaram-se 2 semanas e tudo parecia normal, demasiado normal, francamente. Ela estava a comportar-se de forma mais carinhosa, até a começar a falar de temas sem relação como empregos ou que devíamos comer à noite. Isso desconcertou-me porque ela tinha sido uma pessoa distante nos meses anteriores, evitando qualquer conversa que não fosse superficial. Parte de mim começou a questionar se tinha estado a exagerar o tempo todo. Talvez a conduta estranha fosse apenas estresse ou algo que eu não compreendia. Mas então, numa sexta-feira qualquer à noite, ela sentou-me no sofá, desligou a televisão e disse que precisávamos de falar. O meu estômago caiu num instante. Eu sabia o que ela ia dizer antes mesmo de o fazer. Acho que devíamos divorciar-nos, respondeu ela com uma voz tão calma que parecia ensaiada. Não era furiosa nem emocional, era simplesmente fria, como se tivesse dito que tínhamos ficado sem leite. Fiquei a olhar para ela, sem saber como responder, enquanto ela explicava o seu argumento. Falou de precisar de espaço, de querer descobrir-se a si mesma e de sentir que tinha perdido a identidade no casamento. Frases típicas de separação que não explicavam realmente nada. Mas depois disse algo que mudou o tom. Sabes, fiz muitos sacrifícios por ti ao longo dos anos e acho que não os valorizas verdadeiramente. Mereço mais. Essa última parte doeu. Não era apenas que ela quisesse sair. Era que ela apresentava tudo como se eu lhe devesse algo, como se tudo fosse culpa minha e ela estivesse apenas a reclamar o que lhe pertencia por direito. Enquanto estava ali sentado a tentar compreender o que ela dizia, surgiu uma nova questão. Por que agora? Então ela disse algo que fez tudo começar a fazer sentido. Uma amiga minha tem me ajudado a ver as coisas com mais clareza. Continuou sem me olhar. Uma amiga. Fiquei imóvel, deixando-a falar, mas a minha mente acelerava. Quem era essa amiga? Por que estava tão envolvida no nosso casamento? A forma como disse não foi casual. Parecia que alguém a tinha estado a incentivar, convencendo-a de que deixar-me não era apenas uma escolha, mas uma estratégia que ela precisava de implementar. E quanto mais falava de como merecia mais devido aos seus sacrifícios, mais cético me tornava. Sacrifícios? Que tipo de sacrifício? Ela estava feliz comigo, ou pelo menos assim dizia. Trabalhei arduamente para lhe oferecer a vida que desejava, e não era apenas por dinheiro. Quando ela pediu para nos mudarmos para mais perto do emprego dela, concordei, mesmo que isso significasse um trajeto mais longo para mim. Quando quis frequentar aquele retiro caro de yoga no ano passado, garanti que tínhamos orçamento para isso. Até abdiquei de umas férias que eu estava ansioso por fazer para que ela pudesse ir. Apoiei-a quando mudou de carreira 2 vezes, dizendo-lhe que estava bem arriscar porque a queria feliz. Acreditava que ser um bom marido significava colocá-la em primeiro lugar sempre que possível. E não era como se eu fosse um parceiro distante e indiferente. Estava presente. Lembrava-me de aniversários e de coisas aleatórias que ela tinha mencionado gostar. Quando ela falou de se sentir num beco sem saída, sugeri noites de encontro. Ouvia queixar-se do trabalho, dos amigos e da família. Nem sempre acertava, mas tentava. Por isso a frase de que merecia mais magoou tanto. Eu nem sequer considerava que fosse verdade. Ela não estava chateada por causa de algo que eu tivesse feito ou deixado de fazer. Estava chateada porque algo mudará nela. Talvez fosse o conhecido que continuava a mencionar ou outra coisa qualquer. Mas a mulher sentada à minha frente não era a que eu tinha casado, e eu não ia deixar que ela reescrevesse a história do nosso casamento para se ajustar à nova narrativa dela. Não a pressionei nesse momento. Em vez disso, acenei com a cabeça e disse algo inócuo como, se é assim que te sentes, acho que devemos pensar nos próximos passos. Ela pareceu surpreendida por eu não estar a discutir nem a implorar que ficasse, mas isso não me importou. A minha atenção já tinha mudado. Precisava de saber quem ou o que estava a causar a mudança súbita e planeada no comportamento dela.
Ela não acordou simplesmente um dia e decidiu que queria sair. Isto era algo maior e eu não ia deixar que me surpreendesse mais do que já tinha feito. Depois dessa conversa, ela foi para o seu próprio apartamento e eu recebi os papéis do divórcio na segunda-feira. Deixa-me dizer-te, eles não queriam apenas terminar a relação. Estavam a planear levar tudo, metade da casa, as minhas poupanças, os meus bens e o carro. Ela queria tudo. Além disso, algumas cláusulas ambíguas sobre pensão alimentícia que faziam pouco sentido dado o salário alto dela. Parecia que ela estava à espera que eu lhe desse tudo pelo que eu tinha trabalhado. No início pensei que fosse apenas vingança, mas a forma como articulava as exigências tão específicas e agressivas, convenceu-me de que tinha alguém a guiá-la através disto. Por isso comecei a investigar. Não podia simplesmente perguntar-lhe com quem tinha estado a falar, então tive de ser inteligente. Comecei pelas redes sociais dela. Ela não me tinha bloqueado e, embora não publicasse com frequência, procurei nas fotografias marcadas e nos comentários à procura de alguém novo. Foi aí que descobri o padrão. João gostava e comentava repetidamente as publicações dela. Nada obsceno, mas suficiente para me fazer parar. Cliquei no perfil dele que era público. À primeira vista, não parecia ser mais do que um profissional de marketing de 30 anos. Mas à medida que percorria o perfil, notei algo invulgar. Ele publicou uma fotografia no mesmo café onde a tinha visto semanas antes, no mesmo dia em que a ouvi falar de começar de novo. O meu estômago revirou-se enquanto continuava a percorrer. Sinais mais subtis incluíam um comentário numa das fotografias dela que dizia, "Tu consegues", assim como uma selfie que ele tinha tirado do que parecia ser a nova residência dela. Nada disso era prova substancial, mas era suficiente para aumentar a minha suspeita. Eu não sabia o que fazer com esta informação, mas sabia que não podia simplesmente ficar ali sentado à espera que as soluções chegassem até mim. A afirmação dela sobre uma amiga que a ajudava a passar por isso ficou comigo e eu queria saber quem era. Decidi contactar uma das nossas conhecidas comuns, Ana. Ela e a minha mulher eram amigas há anos, por isso sabia o que estava a acontecer. Mantive a conversa leve no início, perguntando se tinha falado recentemente com a minha mulher ou se algo parecia estranho. Ana reagiu rapidamente, dizendo que não sabia nada sobre a amiga nem sobre quaisquer sugestões. Fiz mais algumas perguntas investigativas, mas ela cortou a conversa de forma defensiva, afirmando que não me podia ajudar. Toda a situação pareceu apressada, como se ela estivesse a tentar evitar envolver-se. Não querendo desistir, telefonei a outra amiga, Beatriz. Segui o mesmo padrão, dizendo que estava apenas a tentar perceber as coisas. Ela estava apreensiva no início, respondendo vagamente às minhas perguntas. Quando insisti mais, ela terminou rapidamente a chamada, deixando-me ainda mais cético do que antes. Fiquei ali sentado, frustrado, a tentar descobrir o meu próximo passo. Então, para minha surpresa, Beatriz telefonou de volta. Disse que precisava de garantir que o que dissesse não voltasse contra ela. Assegurei-lhe que não voltaria e, após uma longa pausa, revelou que sabia. Aparentemente, a minha mulher tinha estado a passar muito tempo com alguém chamado João, a quem tinha conhecido no trabalho. Beatriz afirmou que não sabia muito mais, mas pelo que tinha ouvido, João estava muito ativo nos conselhos sobre o divórcio que a minha mulher estava a receber. Ouvir esse nome pareceu uma peça do puzzle encaixar no lugar. Era evidente que isto era mais do que apenas a necessidade dela de espaço ou de se encontrar a si mesma. Havia outra pessoa na imagem, a dirigir as decisões dela, e eu estava ansioso por descobrir por quê. Escolhi confrontar a situação à minha maneira. Nesse sábado, dirigi-me ao prédio do apartamento dela e estacionei a um quarteirão de distância, tentando confirmar o que já suspeitava. Algumas horas depois, ela e João saíram do edifício. Não andavam de mãos dadas nem nada, mas a forma como caminhavam juntos próximos, inclinando-se para conversar, era suficiente. Entraram no carro dele e afastaram-se, deixando-me ali sentado, a olhar para o sítio onde eles tinham estado. Não segui. Não precisava. Nesse ponto, estava claro que ela não tinha simplesmente deixado de me amar. Tinha estado a preparar-se para partir com outra pessoa e agora tudo fazia sentido. O distanciamento inesperado, as questões sobre dinheiro, as exigências agressivas e os papéis do divórcio. Ela não estava simplesmente a abandonar-me, estava a deixar-me sem nada e estava acompanhada por alguém em todos os momentos. Fui para casa essa noite com a cabeça a girar com tudo o que tinha aprendido. A traição queimava, mas o que mais magoava era o quanto tudo tinha sido premeditado. Ela estava a usar o divórcio como um degrau para a vida que estava a construir com João. Mas ela não fazia ideia do que eu tinha planeado para ela. A primeira sessão de mediação sentiu-se tensa desde o momento em que entramos. O advogado dela chegou com um dossiê tão grosso que parecia que estavam a trazer um caso contra uma empresa da Fortune 500. Começou a listar as exigências dela como se fossem inteiramente razoáveis. Metade da casa, o dinheiro, os meus bens, o carro e até algum disparate sobre pensão alimentícia. Fiquei em silêncio, parecendo ouvir, mas estava à espera que o meu advogado fizesse o seu movimento. Quando chegou finalmente a nossa vez, ele entregou uma pilha de papéis sobre a mesa e disse: "Antes de prosseguirmos, acho importante que todos revejam isto.
O advogado dela pegou nos papéis e percorreu-os rapidamente. A postura confiante mudou depressa à medida que folheava as páginas, a testa franzindo-se mais com cada uma. O que é isto? Perguntou, olhando para o meu advogado. Estes documentos mostram a transferência de todos os bens principais para um traste em nome da mãe do meu cliente, disse o meu advogado calmamente. As transferências foram concluídas várias semanas antes do pedido de divórcio e o traste é totalmente legal e irrevogável. A sala ficou completamente silenciosa. O advogado dela olhou para ela, confuso e frustrado. Não mencionaste isto, afirmou ele secamente. Ela arrancou os papéis das mãos dele e folheou-os, o rosto a corar. Isto não pode ser real, disse ela, a olhar para as assinaturas notariadas e as datas. Depois virou-se para mim, a expressão mudando da incredulidade para a raiva. Planeaste isto? Murmurou, olhando para mim como se tivesse cometido um crime hediondo. Sabias que eu ia pedir o divórcio e preparaste isto para me prejudicar. Não respondi. Apenas fiquei ali sentado e deixei-a ligar os pontos sozinha. O advogado dela, aparentemente agitado, pediu ao meu advogado para elaborar. E ele fez, lentamente e deliberadamente, com todas as provas necessárias para tornar as transferências irrefutáveis. As datas coincidiam exatamente, indicando que eu tinha transferido tudo muito antes de ela pedir o divórcio. As assinaturas estavam devidamente notariadas e o traste era sólido. Não havia nada que eles pudessem fazer para o contestar. Ela estava furiosa. És inacreditável, disse ela, inclinando-se para a frente na cadeira. Não posso acreditar que fizesses algo assim comigo. Ainda não disse nada. O que havia para dizer? Isto não era sobre eu fazer algo a ela. Isto era para me defender porque ela tinha deixado claro que não ia sair calmamente. A conferência terminou com o advogado dela a dizer algo sobre precisar de repensar a estratégia, mas toda a gente na sala sabia que eles não tinham mais movimentos a fazer. Quando saímos do edifício, ela puxou-me para o lado no corredor, a expressão uma mistura de raiva e desespero. Isto não acabou, acrescentou ela com um tom baixo. Vais arrepender-te disto. Apenas olhei para ela e disse, já me arrependo de ter confiado em ti. Esse é o único arrependimento que tenho. As coisas escalaram mais depressa do que eu tinha antecipado após a sessão de mediação. Ela entrou em modo de colapso total quase instantaneamente. Começou com as chamadas intermináveis. No início, parecia calma, até arrependida, deixando mensagens de voz que começavam com acho que precisamos apenas de falar ou sei que isto ficou confuso, mas podemos resolver. Quando não respondi, o tom mudou. No segundo dia, as mensagens dela alternavam entre soluços e gritos. Uma mensagem de voz era ela lamentar-se por ter cometido um erro e por não querer perder o que tínhamos construído juntos, descrevendo com pormenor as noites em que partilhávamos o sofá em casa, os jantares simples que preparávamos em Lisboa e as conversas até tarde sobre os sonhos comuns que pareciam inabaláveis. Depois passava para uma tirada furiosa, acusando-me de ser mesquinho e cruel, culpando-me por tudo que estava errado na sua vida, desde as oportunidades perdidas até os momentos de frustração que agora via como culpa minha exclusiva. Ignorei tudo. O meu advogado aconselhou-me a não responder e honestamente eu também não queria. Tinha terminado de jogar os jogos dela, mas ela não. Quando as chamadas e mensagens não resultaram, começou a contar histórias. Amigos comuns informaram-me de que ela andava a dizer às pessoas que o divórcio era uma farsa, parte de uma brincadeira maior. Uma brincadeira? Quem acreditaria nisso? As falhas na sua história tornaram-se rapidamente evidentes. Os amigos começaram a fazer perguntas como, se era uma brincadeira, por que apresentaste a papelada legal verdadeira? Ou por que contratar um advogado e fazer exigências tão específicas se não fosse a sério? Quando os outros não aceitaram imediatamente a justificação da farsa, ela insistiu ainda mais. Disse que não era uma piada, mas sim um teste à força da nossa relação. Começou a apresentar-se como a vítima, alegando que a minha reação a tinha magoado e traído, que eu tinha ido longe demais e quebrado a confiança do nosso casamento. No início, algumas pessoas pareciam acreditar nas suas histórias. Recebi e-mails estranhos ou comentários de conhecidos do gênero, uau, não sabia que as coisas estavam tão difíceis para ela. Até o irmão dela reagiu, dizendo que eu devia ter falado sobre o assunto em vez de ser tão drástico. Era irritante, mas sabia que a verdade acabaria por surgir. E surgiu graças a um amigo comum. Vamos chamá-lo André. André e eu não éramos particularmente próximos, mas sempre fomos cordiais. Algumas semanas depois da mediação, ele enviou-me uma mensagem inesperada, dizendo que tinha algo que eu precisava de ver. Quando nos encontramos num café em Sintra, ele tirou o telemóvel e mostrou-me uma série de mensagens de texto entre ela e Bruno. Confuso no início, perguntei como é que ele tinha conseguido aquilo, enquanto percorria as mensagens com os olhos. André explicou que ele e Bruno tinham um amigo comum que tinha ouvido as conversas. Aparentemente, esse conhecido comum tinha ficado preocupado com a forma como as coisas estavam a evoluir, especialmente quando Bruno começou a gabar-se de como estava a ajudá-la e a garantir o futuro dela. Não demorou muito para esse amigo comum perceber o que significava realmente garantir o futuro dela, tentar deixar-me sem nada.
Sentindo-se mal por permanecer em silêncio, o amigo tirou capturas de ecrã das mensagens e enviou-as a André, acreditando que ele tinha uma relação melhor comigo e poderia avisar-me. Este tipo tem jogado dos dois lados, disse André, abanando a cabeça. Tem estado a incentivá-la a tirar-te tudo enquanto lhe faz crer que estaria lá para ela depois. André deu-me as mensagens e disse, achei que devia saber. Não mereces isto, homem. As mensagens eram terríveis. Ela não estava apenas a correr para Bruno sobre o divórcio. Estava ativamente a planear os passos futuros com ele, e ele estava a guiá-la através deles. Uma mensagem que ela enviou dizia, assim que o acordo estiver feito, teremos tudo o que precisamos. Só preciso que ele concorde com os termos. Bruno respondeu, não recues. Faz com que ele se sinta culpado se for preciso. Ele deve-te. Vamos começar de novo assim que tiveres o dinheiro. Sentei-me ali, a olhar para o telemóvel de André e a tentar compreender o que estava a ler. Isto não era um mal-entendido nem uma resposta emocional a um casamento falhado. Era uma manipulação fria e deliberada. Agradeci a André e ele foi-se embora, mas os meus pensamentos estavam acelerados. Tudo fazia sentido agora. O isolamento abrupto dela, a fixação com as nossas finanças e as exigências duras ao longo do divórcio. Era tudo parte de um plano que ela tinha estado a desenvolver com Bruno nos bastidores. As mensagens circularam rapidamente entre os nossos amigos comuns. André partilhou-as com alguns amigos e elas espalharam-se depressa. A história dela deixou subitamente de ser credível. Pessoas que antes tinham sido indiferentes ou mesmo solidárias com ela começaram a afastar-se, e a mudança foi quase imediata. Aqueles que antes a defendiam ou permaneciam neutros reconheceram-na subitamente por quem ela realmente era. Até os aliados mais próximos começaram a distanciar-se. Quando o divórcio foi finalizado, ela ficou apenas com os seus pertences pessoais. O advogado dela retirou silenciosamente a queixa depois de reconhecer que não havia base legal para sustentar. Todos aqueles pedidos ousados desmoronaram-se sob o peso dos documentos que eu tinha apresentado, e a confiança que eu tinha estabelecido com a minha mãe era inquebrável. Bruno pareceu desaparecer assim que as coisas começaram a desmoronar-se. Não me surpreenderia se ele a tivesse usado tanto quanto ela me usou a mim. Pelo que pude perceber, ele tinha alimentado as fantasias dela de independência e um novo começo, mas no momento em que ficou evidente que ela não ia sair com nada, ele desapareceu. Sem Bruno ao seu lado, a confiança dela desmoronou-se. As chamadas e mensagens continuaram, mas tornaram-se cada vez mais desesperadas. Ela já não me acusava. Suplicava. Podemos só conversar, por favor? Eu faço qualquer coisa para arranjar isto, dizia uma mensagem de voz. Noutra opinião diferente, não tens de me perdoar, mas não podemos só resolver isto e seguir em frente? Deixo tudo cair se apenas falares comigo. Não respondi. Não podia. Era demasiado tarde para reverter o dano. Até a família dela começou a afastar-se. O irmão dela contactou-me uma vez, pedindo desculpa por algumas das coisas que tinha dito antes, quando acreditava na versão dela da história. Não sabia o que ela estava a fazer-te, disse ele. Sinto muito ter alguma vez acreditado nas palavras dela. Quanto a mim, recebi a casa, as minhas poupanças e algo que não experimentava há muito tempo, paz de espírito. A minha mãe, como sempre, foi a minha rocha. Chegou com baldes de tinta e uma lista de sugestões para me ajudar a reclamar o espaço como meu, pintando as paredes de tons suaves que combinavam com a luz do porto e reorganizando os móveis para que cada canto refletisse apenas a minha presença. Agora a vida parece novamente minha. Sem mais dúvidas sobre cada pequena interação. Sem mais a sensação de traição. Apenas paz. Ela é um capítulo da minha história que já não leio. E o resto da história depende inteiramente de mim para escrever.